A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você, meu caro ouvinte, continua acompanhando conosco os estudos da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Temos estudado as personagens comunicantes numa reunião mediúnica, numa reunião de desobsessão, cujo propósito é a pedagogia do entendimento dos valores morais do espírito, das experiências de cada um, trazendo as circunstâncias, as condições vividas de além-túmulo, para agora fazer também para cada um de nós essas ferramentas como recursos comparativos e utilizá-las também para a qualificação do nosso livre-arbítrio. Assim procede o trabalho com Jesus na Casa Espírita, buscando o entendimento, o acolhimento, a orientação, a confiança no trabalho dos espíritos superiores, pois também pertence ao diretor maior, que é Jesus, e o quanto de aprendizado que tiramos nessas experiências, nesse trabalho mediúnico. Nós já estamos na segunda parte desta obra, em que intitula-se As Pessoas. Hoje vamos dar início ao capítulo 14 e estudar um dos personagens catalogados por Hermínio Corrêa de Miranda como o planejador. Ele diz que este é frio, impessoal, inteligente, culto, maneja muito bem o sofisma. E nós já vimos que o sofisma é o discurso que induz ao erro. É excelente dialético, ou seja, dialogador calcado nas propostas de razões materialistas. Pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas, ou seja, não expede ordens, nem as executa. Limita-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Os planejadores são elementos altamente credenciados e respeitados na comunidade do crime invisível. Tivemos vários casos dessa natureza. Mas a que tipo de personagens no Evangelho, meu caro ouvinte, nós podemos fazer correlação com essa postura? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Trata-se dos fariseus, meu caro ouvinte, e vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o que Allan Kardec nos trouxe acerca dessa condição de elementos, de personagens que se colocavam como adversários do Cristo. Fariseus, portanto, têm origem no hebraico parush, que significa divisão, separação. Ou seja, é uma tribo que surge de uma cisão, de uma separação das outras tribos judaicas. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das
sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. E Hermínio Corrêa de Miranda vem nos trazer um caso de um desses planejadores, com todas essas características. Apresentou-se mansamente, nada de gritos, de murros ou de violências. Sorria até. Era um sacerdote. Dizia-se muito importante, e foi logo declarando que não era dos que executavam, pois em sua organização o trabalho era bem distribuído. Aliás, informou que pertencia a outro setor de atividade, mas havia sido convidado, e gentilmente acedeu, por certo, para dar parecer sobre o caso de que estávamos cuidando, um complicado problema de obsessão. Consultar a lista de baixas que a organização solicitante havia sofrido, entendendo-se por baixa, naturalmente, aqueles que se deixaram converter à doutrina do amor, através da reeducação moral de que nos fala Kardec. Sente-se, evidentemente, muito envaidecido de sua brilhante inteligência, do poder e satisfação que isso lhe dá. Sua meta, restabelecer o prestígio da Igreja, muito abalado nestes últimos tempos. Acha que foi um mal sufocar o pensamento e não permitir que a razão imperasse na Igreja, que hoje estaria ainda dominando os homens. A certa altura, propõe um acordo entre dois líderes e ele e eu. Digo-lhe, com toda honestidade, que não sou líder e não tenho condições de negociar com ele, que procure meus superiores. Com o passar das semanas, ele verifica que o problema é mais complexo do que esperava e se apresta a abandonar o caso, com o qual não pretende envolver-se, já que sua tarefa é noutra organização. Dar-nos-á uma trégua. Tem um momento de honesta candura ou realismo, como queiram. Acha-se um cínico, pois sempre desprezou, mesmo em vida, aqueles que, em elevadas posições hierárquicas, consultavam a ele, simples mortal, valendo-se de sua brilhante inteligência. É evidente, porém, que sente enorme satisfação ao recordar que da sua humilde, e aqui humilde está entre aspas, posição, manobrava os grandes, que lhe pediam conselhos e sugestões, porque já naquele tempo era um hábil articulador. Há um postscriptum a esta narrativa. Postscriptum significa que houve uma declaração e depois de ser publicada, houve um acréscimo, uma modificação da apresentação anterior.
porque significa a conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras. Porque os impetuosos e agressivos chefes e os executores teleguiados sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobre como vasta e complexa operação de um xadrez psicológico. É preciso rever reações, estudar personalidades, propor concessões e arquitetar alternativas e opções em caso de alguma falha ou mudança de condições básicas. Nada pode ser deixado ao acaso, à improvisação, ao impulso. Por isso, os planejadores gozam de enorme prestígio e respeito nas organizações trevosas. Então, o que Hermínio Miranda está nos trazendo aqui, dentro dessa perspectiva deste personagem planejador, é que ele está numa posição neutra, como um agente secreto, como um espião, como alguém que está disposto a tirar vantagem da situação e não está a favor de ninguém, e que na verdade só pensa em si mesmo. Então é a postura muito semelhante à dos fariseus, que apesar de estarem utilizando uma vestimenta religiosa e designados por um título religioso, na verdade não tinham identificação nenhuma com a proposta de moral, de ética, de progresso e maturidade espiritual. E tinham prazer em discutir, em polemizar, em trazer adversidades, aguardando qualquer deslize, justificando-se assim, dessa forma, para manter-se na postura desses emissários que apresentam-se com tanta hipocrisia, mas que na verdade também encontram correligionários, por terem as mesmas intenções e facilitarem então seus planos de ações. Então, aquele que integrar-se nas hostes dos trabalhos das reuniões mediúnicas como voluntário no propósito com Jesus, deve estar atento a este personagem que não está disposto a estabelecer nenhum diálogo favorável, amistoso, ou trazer qualquer condições favoráveis de receptividade. Apenas deseja planejar. Então vamos continuar raciocinando sobre o personagem O Planejador, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você está acompanhando conosco o estudo desse clássico no Espiritismo, essa obra denominada Diálogo com as Sombras, que trata-se da experiência do autor Hermínio Corrêa de Miranda em suas reuniões mediúnicas de desobsessão, trazendo a pedagogia da mediunidade, os riscos das conexões persuasivas do mundo espiritual e receptividade dos encarnados, que em vigilantes quantas vezes se permitem aos graves processos de obsessão, as características de uma reunião mediúnica, os personagens comunicantes, que é o que estamos abordando nesse exato momento, em que na segunda parte dessa obra intitulada As Pessoas, nós hoje já estamos iniciando o capítulo 14, O Planejador, que trata-se de uma personagem com cálculo, com frieza, com a atitude de um espião, de um investigador, e que vem estabelecer concursos de possibilidades para conhecer o grupo
e imiscuir-se talvez nas possibilidades de tornar-se acessível para conhecer as nossas fraquezas, sem nenhum propósito de crescimento, de maturidade espiritual, de cumprimento com a ética e a moral. E estamos fazendo uma correlação dessa postura com os fariseus, quando tentavam a Jesus, quando lhe apresentavam condições adversas e buscavam sempre estabelecer um concurso de polêmicas e não tinha a menor pretensão de chegar a um fim de entendimento. Hermínio Corrêa de Miranda, com sua experiência, vem nos relatar a condição desse planejador, concluindo pelas reações de irmãos, também desequilibrados, que se apresentaram posteriormente ao nosso grupo para tratamento, soubemos da perda irreparável que representou, para as hostes da sombra, o despertamento desse companheiro. Então, Hermínio de Miranda está nos relatando aqui que após a realização do contato desse planejador, ele reconsiderou e estava disposto a reabilitar-se perante a própria consciência. Seus comparsas compareciam dispostos a tudo para resgatá-lo, pois julgavam-no nosso prisioneiro. É preciso compreender bem tais reações. Então, primeiro a reação do próprio comunicante, que por mais irritadiço que fosse, por mais provocador que se apresentasse, deliberando condições polêmicas e causando aversão, nós precisamos acolher, precisamos enxergar ali um ser humano que pode ser convertido para o bem. Então jamais nos permitamos as contendas, as discussões estéreis, as reprovações ou as condenações de quem quer que seja, porque ali está um irmão em potencial que foi criado também à imagem e semelhança de Deus e tem todas as possibilidades de recondicionar-se para o bem. E essa outra reação trata-se da ignorância daqueles que julgam que o grupo fez dele um prisioneiro. Na verdade, somos todos prisioneiros de Jesus, meu caro ouvinte, portanto libertos de todo mal. Os irmãos desorientados empenham-se em verdadeiras campanhas belicosas, nas quais tudo vale e tudo é permitido, desde que os fins sejam alcançados. Então veja que os meios para encontrar os objetivos não têm qualificação moral, de ética, nem de valores dentro do campo do respeito. O objetivo é alcançar os seus propósitos escusos. Formam suas estruturas organizacionais segundo as afinidades, por certo, mas acima de tudo, segundo os interesses que tenham em comum. Para alcançar os objetivos que têm em mira, organizam verdadeiro Estado Maior de líderes brilhantes, experimentados e audaciosos. Toda a campanha é estudada, planejada e executada com precisão militar e dentro de rigoroso regime disciplinar, onde não se admite o fracasso. Quem falhar perde a proteção de que desfruta, por achar-se ligado à organização poderosa, que domina pelo terror impiedoso, destemido, agressivo, implacável. Eles sabem muito bem que, ao desligarem-se da organização, estarão sozinhos diante de seus próprios problemas pessoais. Então, esses são os relatos muito comumente apresentados com esses irmãos que se encontram na condição de subjugados desses líderes. Eles sabem que, se afastarem, serão perseguidos. Então temem, às vezes pedem asilo na comunicabilidade e pedem garantias de proteção para não serem apanhados então de surpresa. Então cabe ao grupo oferecer essa proposta de acolhimento, de proteção, demonstrar o significado
da proteção que o local, a casa espírita, oferece, que os mensageiros de Jesus em seu trabalho vai dar condições favoráveis para todo o apoio e proteção desses irmãos. Nessas estruturas rígidas, o planejador exerce função importantíssima, porque é dos poucos ali que conservam a cabeça fria para conceber os planos estratégicos indispensáveis. Seus companheiros de direção costumam ser impetuosos homens de ação, que se entregam facilmente ao impulso desorientado de partir para a ação pessoal isolada, se não tiverem quem os contenha dentro de um inteligente planejamento global, que proteja não apenas os interesses de cada um dos componentes isoladamente, mas também a segurança da organização. O planejador é o poder moderador dotado de habilidade bastante para demonstrar e provar aos cabeças quentes, aqui entre aspas, que o interesse coletivo precisa sobrepor-se ao individual, por mais forte que seja este. É preciso que cada componente da sinistra máfia espiritual compreenda que os casos pessoais de cada um, vinganças, perseguições, conquistas de posições, passam a constituir objeto de cogitação coletiva e, como tal, tem que esperar a vez e a oportunidade, submetendo-se à mesma estratégia, estudo, planejamento e ação, tudo a tempo e hora. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob o título Fariseus, capítulo 54. Passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus. E Emmanuel comenta: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se com o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nesse convite fraternal de nos posicionarmos com vigilância, que foi o que Jesus nos orientou. Observai, olhai, vigiai, o que significa precaver-se, em estarmos no foco do bem
para não permitirmos-nos aos convites, às sugestões, das irritações, das polêmicas, das adversidades gratuitas que não chegam a nenhum ponto em comum, nem consolam, nem auxiliam, nem favorecem nenhum valor moral para nenhum de nós. Então que permaneçamos com Jesus nesse propósito do bem hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.